caro telespectador, este é o programa Saber Direito. Olá, cara turma de estudantes, uma honra poder estar aqui. Esse programa vai ser destinado ao estudo de registros públicos e teremos então aqui 3 encontros. Nos 2 primeiros trataremos do regime jurídico de notários e registradores, esses profissionais do direito que mereceram um destaque todo especial na Constituição de 1988. Primeiro e segundo programas, eles serão vocacionados ao tratamento do regime jurídico de tabeliães de notas, tabeliães de protesto, registradores de imóveis, registradores civis das pessoas naturais, registradores civis das pessoas jurídicas, títulos e documentos, registradores de distribuição também. E no final, no último programa, nós trataremos especificamente de alguns tópicos sobre o registro civil das pessoas naturais. Importante, então, que saibamos sobre registros públicos inicialmente, que o Brasil, em 1988, ele definiu que o regime jurídico de notários e registradores, esses profissionais que prestam o serviço notarial e de registro, eles serão particulares em colaboração com o Estado. É importante que se diga que em 1988 ficou bem firme que os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, que serviços são esses? Quem são esses tabeliães? Quem são esses registradores? A diferença entre um e outro? Eles são profissionais do direito? Precisa ser bacharel em direito ou não? Basicamente, nessa aula de hoje, a gente vai falar do regime jurídico de notários e registradores. Num primeiro momento, é importante que a gente saiba que não há como confundir notário e registrador. Eles são profissionais que atuam em diferentes lugares. O tabelião, ele atua num tabelionato de notas ou num tabelionato de protesto, e o registrador vai trabalhar num registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais e registro civil das pessoas jurídicas. Esses profissionais do direito, eles se prestam basicamente para conferir segurança jurídica, autenticidade, validade e eficácia aos atos jurídicos. É importante que nós saibamos que o regime de notários e registradores no Brasil é esse em regra, mas a Constituição Federal de 1988, no artigo 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deixou claro que, para aqueles cartórios extrajudiciais que tiverem sido oficializados antes da promulgação de 88, o regime jurídico pode ser ainda de prestação de serviço estatizada. Ou seja, uma minoria no Brasil ainda se vê oficializada, ou seja, cartórios que são titularizados por funcionários públicos vinculados ao poder judiciário. Não será esse o regime que a gente vai tratar aqui. A gente vai falar no programa de hoje sobre o regime que é o geral para notários e registradores, que foi a opção do nosso Constituinte de 88, dada a eficiência do modelo privado, particular, de prestação desse serviço público. Como eu já bem disse, os serviços notariais e de registro são aqueles tendentes a conferir segurança jurídica, autenticidade, validade e eficácia aos atos jurídicos. Esses cartórios, esses serviços, eles são prestados basicamente por bacharéis em direito aprovados em concurso público de provas e títulos. É importante que se diga também que a Constituição de 88 espancou qualquer dúvida a respeito de como se titulariza um cartório extrajudicial. Esses cartórios que prestam estes serviços notariais e de registro. O artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, bem nos informa que, para o ingresso nas atividades notariais e de registro, é imprescindível o concurso público de provas e títulos e nenhuma serventia ficará vaga por mais de 6 meses sem que o tribunal abra um concurso público. Qual é, basicamente,
a utilidade desses serviços públicos de notas de protesto e de registro. Basicamente, a utilidade é instrumentalizar a forma dos negócios jurídicos, a fim de que se dê maior segurança a esses atos jurídicos. Os notários e registradores são também consultores jurídicos qualificados. As pessoas podem ir aos cartórios de notas, cartórios de registros, para se verem, então, indicadas a respeito de como se comportar num negócio jurídico, como fazer uma separação, um divórcio. Os notários e registradores são consultores jurídicos qualificados. A Constituição de 88, ela foi regulamentada em 94 pelo Estatuto dos Notários e Registradores. Refiro-me aqui à Lei 8935/94, que é o Estatuto de Notários e Registradores. Nessa lei, está bem definido ali, no seu artigo 2º, que o notário ou tabelião e o registrador ou oficial de registro são profissionais do direito, dotados de fé pública. Pois bem, é importante então que saibamos que esses profissionais, eles devem ter um conhecimento jurídico qualificado e podem então ser os consultores da população. É importante que a gente deixe bem claro que as formas que são exigidas por meio da prática de atos notariais e de registro visam a dar uma certeza jurídica aos atos. É importante também que a gente saiba que o ritual ou a solenidade de um ato praticado em um cartório visa também a incutir na cabeça das pessoas que elas ali estão praticando um ato que gerará importantes desdobramentos na sua vida. Por exemplo, uma compra de um imóvel que via de regra, gera um dispêndio muito grande de valores. É importante que a pessoa saiba, que possa comprovar qual é a pessoa do devedor. O adquirente vai saber, num tabelionato, que o vendedor é aquele verdadeiro proprietário do bem. Vai saber que o vendedor tem capacidade para vender esse bem, que o bem que está sendo vendido está desembaraçado. Então, é importante a forma pública lavrada, por exemplo, num tabelionato de notas, para dar certeza e segurança jurídica. O cartório também, com o seu acervo, com o arquivo dos cartórios, o poder público tem condições de verificar em quais localidades há uma maior concentração de negócios jurídicos, em que localidade nascem mais os nossos brasileiros. Daí, o poder público tem condições de destinar os equipamentos públicos para aquelas localidades onde há um maior volume de negócios jurídicos ou um maior volume de nascimento de pessoas. O acervo dos cartórios é fundamental não só para dar segurança jurídica, não só para viabilizar essa possibilidade de consulta por parte da população, mas também porque viabiliza ao poder público um equacionamento melhor da destinação dos seus equipamentos e das políticas públicas. É importante também que se diga que nos tabelionatos e nos ofícios de registro, nós temos uma perpetuação, uma conservação de usos e costumes. Por exemplo, é sabido que a mistura de regime de bens, isso a doutrina portuguesa bem diz, que foi contribuição dos tabeliães de notas, a possibilidade de as pessoas diversificarem regimes de bens do casamento. Ora, se a gente sabe que os usos e costumes podem ser considerados fontes do direito, é preferível até mesmo considerar como fonte de direito